E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que dia foi ontem, hein? Tivemos aí o Bolsonaro na melhor versão, o mito. Eu acho que não tem nenhuma palavra melhor para descrever o nosso presidente ao longo da entrevista de ontem, que obviamente vai ser assunto do vídeo de hoje, é o segundo tema, mas temos ainda outras notícias muito boas. Já quero começar falando delas. Primeiro tema, embate Lula versus Bolsonaro. Quero falar de pesquisa, quero falar umas coisas que eu acho que são bem interessantes que envolvem a Janja e também a Michelle Bolsonaro. E o nosso presidente também foi aplaudido, não só na saída do Flow, tinha uma multidão esperando, mas ele foi na Febraban, falou algumas coisinhas e recebeu aí uma salva de palmas. Quero comentar sobre isso, também falar um pouco de Brasil. Aí sim, vamos falar da entrevista. Quero destacar, não as falas principais de Bolsonaro, comenta aqui uma coisa ou outra, mas eu quero mostrar para vocês um pouco da repercussão, o que já dá para falar agora de manhã, né? Eu tô começando aqui a gravar em torno de 6 da manhã. Quero depois falar sobre eleições, trazer mais algumas coisas. Vamos voltar a falar de Lula versus Bolsonaro, falar um pouco de Simone Tebet, falar da esquerda brasileira. O quarto tema, eu acho inclusive uma coisa que Bolsonaro explorou muito bem ao longo da entrevista de ontem, que é o que representa a turma do Lula. Algumas coisas estão acontecendo aqui na América Latina, inclusive a Veja fez um baita texto, né, falando aí sobre a Colômbia, que eu acho que é o retrato do que o Lula quer fazer no Brasil. Quero comentar com vocês, quero também falar uma coisa que aconteceu lá nas Américas, né? Busca e apreensão lá na casa do Trump, ixi, confusão grande. E se der tempo, o último tema, algumas coisas ligadas aí a SG, mas vamos começar. Ainda tem uma notícia muito interessante sobre José Dirceu, extremamente interessante, que se saísse uma semana atrás tinha entrado no dossiê, mas vamos chegar lá. Vejam só, Mamateiro Maynard, dia de ontem, vem com essa notícia, né? Logo disso da manhã, 7h19, já acordou amargurado com a vida. Não vote ou anule o voto. Desserviço do mamateiro. O Mamateiro Maynard presta um desserviço desestimulando a população a votar ou que vote nulo. Vimos que esta prática em diversos países só contribuiu para um resultado: eleger a esquerda. Portanto, o senhor trabalha para eleger o Lula. E eu não acho que o Vilimigo está errado ao falar disso do Maynard. Eu acho que é público e notório que o antagonista realmente vem dando uma guinada mais para o lado do PT, não digo nem a esquerda, o PT mesmo, parece que querem agradar o Lula, até, quem sabe, né, temendo que uma volta do Lula possa significar, né, um acerto de contas. A turma aí do Moro causou alguns problemas, né, ao longo da caminhada do PT, mas isso aqui não é aleatório. Eles precisam ajudar o Lula de todas as formas. Quem diz não sou eu, é a própria Veja. Independente do número, eu tô nem pro número. Eu gosto de olhar sempre a tendência. E tem inclusive um gráfico que é muito melhor do que apenas esses dados e essas palavras. Eu já mostro para vocês. Mas vejam só, Bolsonaro se aproxima de Lula na nova pesquisa do BTG-FSB. Bolsonaro subiu de 31 para 34, Lula recuou de 44 para 41. Com isso, a vantagem do petista sobre o atual presidente diminuiu para 7 pontos. Perceba, não é só que Bolsonaro está crescendo, não é só isso. Pode parecer óbvio, mas o Lula está perdendo votos e nem começou a campanha para valer, nem começou ainda. Na simulação de segundo turno, Lula também perdeu 3 pontos, Bolsonaro subiu 3. 3 semanas após a diminuição no preço dos combustíveis e a aprovação da PEC emergencial, a rejeição do governo caiu e a intenção de votos cresceu. A rejeição do governo cair também representa uma rejeição ao nome de Bolsonaro. Ou seja, é um acréscimo de votos, uma redução na rejeição, e isso num cenário onde o Lula também está perdendo votos. Esquece os números, vamos olhar só as tendências. E é o que eu falei para vocês. Olha esse gráfico da XP, né? O agregador de pesquisa. O número aqui tá pequeno, mas vou traçar essa linha aqui vermelha. Ó. Aqui é mais ou menos janeiro de 2022. Você percebe que o Lula vinha, né? Subiu até um pouquinho. O pico do Datafolha, vamos chamar o pico do Datafolha. Depois do pico do Datafolha, 21 pontos na frente, você começa a ver, né, que o petista vem cambaleando, na subidinha, e olha a queda. Conforme
Falei pra vocês lá atrás, não é assim, eu tenho meu lado torcedor? Tenho, mas converso com muita gente, inclusive eu gosto de conversar com as pessoas do mercado financeiro, porque pra eles a informação acaba sendo realmente assim, dinheiro. Se eles investem errado, né, tem uma leitura do cenário errado, vai impactar o bolso. Ninguém quer perder dinheiro aqui, pelo menos eles, né? A gente aqui que é pé de chinelo não tá a ver com isso daí. E a turma, pô, olha a situação, tá vendo várias coisas acontecendo. Sempre tinha essa leitura, eu costumava falar, pessoal, na hora que a gente começar realmente a se aproximar de campanha, que Bolsonaro entrar no modo aí mito, né? O mito voltou, eu acho que foi bem parecido com o que a gente viu ontem na entrevista. Eu acho que esse cenário vai ter uma mudança. Eu acho que o país vai começar a entrar naquele clima de fla-flu, a gente vai começar a ver um crescimento cada vez maior de Bolsonaro, Lula vai começar a sofrer, vai começar a ser relembrado os esquemas de corrupção da era petista. E aí não só o Lula, é o Haddad passando vergonha, o Haddad falando aí, reclamando da questão lá do marco das telecos. Não, que é um absurdo a privatização. Falando que o telefone no passado era muito mais barato. Não é. Vamos comentar sobre isso no vídeo de hoje também. A Veja falou que foi só uma gafe do Haddad. Então as pessoas vão vendo e vão associando e falar, pô, bicho, isso aqui é a turma do Lula. E o Lula vem desidratando e Bolsonaro sai crescendo. Pra mim, eu acho que Bolsonaro já tá na frente há muito tempo. Se tivesse que escolher uma pesquisa, escolheria a da Best Market, né? Óbvio que o Bolsonaro parece aí totalmente consolidado em primeiro lugar. Mas vamos continuar. Um cara que, agora que o tempo passou, e dá pra bater o martelo e falar acertou, foi o Eduardo Cunha. Não enquanto político, mas enquanto opinador. Ano passado... Foi no ano passado, 2021. No início do ano, o Eduardo Cunha ele concedeu uma entrevista para a CNN. A gente chegou a comentar esse vídeo na época. Ele concedeu a entrevista até pro Caio Junqueira, né? Que a gente vem comentando dele nos últimos dias. E aí o Caio Junqueira conversava sobre vários assuntos, perguntava pro Eduardo Cunha o que ele achava da eleição, quem seria o candidato aí com maior potencial, quem deveria levar o pleito. E aí o Cunha, na época, ele pontuava o Bolsonaro. E o Junqueira perguntava, pô, mas você não acha aí que as questões ligadas à pandemia vai ser um grande problema, isso, aquilo, outro, blá, 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 Bolsonaro, aquele comportamento, jacaré. O Eduardo Cunha falou, bicho, olha só, o Brasil tá enfrentando um problema que o mundo todo tá enfrentando, o governo comprou todos os imunizantes, então vai ter para todo mundo que quiser, e o Cunha ainda bateu o martelo falando, ó, quando a gente chegar no final do ano, isso aqui não vai ser mais assunto. Nem mais, não vão nem mais tá falando disso daqui. E você vê que o assunto realmente pandemia é que saiu do cenário, aí agora entrou o golpista. Ataque à democracia. Não cola mais. O Cunha falou aí, falou, ó, Bolsonaro vem forte, vem muito forte. Não esquece esse negócio, tentaram colocar uma peste de Bolsonaro de mim, uma coisa, não colou. E aí eu tô falando isso daí porque saiu uma notícia ontem, Eduardo Cunha, o sensitivo, ele acertou dessa vez nessa análise que ele fez. E eu espero que essa análise dele também esteja correta. E eu já ouvi isso daqui também de outras pessoas, que é o seguinte, ó. Em suas conversas em Brasília, o Eduardo Cunha garantiu a todos os interlocutores que Bolsonaro, que tem, segundo lá o apoio dele, né, do partido, será reeleito. Vai ser reeleito. Aí o jornalista destila, né, a raiva. Cunha acredita, né, que a PEC kamikaze, ele não duvido que tenha falado PEC kamikaze, com o aumento do Auxílio Brasil, Vale Gás, voucher, caminhoneiro, junto com a redução do preço dos combustíveis, dará a vitória ao presidente. Graças a Deus, né, que o preço do combustível tá caindo. Então, ainda tem outra coisa. Essa turma aí, se essa turma tá preocupada com a questão do auxílio, o auxílio mesmo vai começar a cair agora, né, na conta do cidadão. Os impactos do auxílio vão começar a sentir nas pesquisas daqui a 2 semanas, 3 semanas. O cartão novo, que realmente lá é auxílio, não é mais Bolsa Família, que o cara vai falar, pô, esse cartão é novo, hein? Bolsonaro, hein, Bolsonaro? Eu acho que vai dar Bolsonaro, eu venho falando pra vocês. E aí, veja, ninguém falava da Michelle. Falavam o tempo todo que Bolsonaro não tinha apoio de nenhuma das mulheres, nem nada. Aí a Michelle aparece. Começa a sair uma notícia outra aí e alguns relatos que várias mulheres gostam de ver a participação da Michelle, que ela vem ajudando, conversas que o PT estaria preocupado com isso. E bastou isso acontecer para a imprensa começar a atropelar a Michelle Bolsonaro. Se tornou a pior pessoa do mundo. Aí é porrada atrás de porrada.
reclamaram porque ela estava realizando um culto no palácio e um louvor. Assim, os maiores absurdos. E a coisa tá começando a ficar tão complicada que você vê a Madeleine Laxo, que fez o curso junto com a Ayan, né? A Arte da Seita, o nome do curso na época, ajudou na época da CPM das fake news. Tem um próprio vídeo ela junto com a Ayan, o Fábio Panúzio, onde o Panúzio afirma com todas as letras: pô, eu sei aqui que você e o Ayan estão trabalhando na CPI, estão ajudando a CPI. Aí ela fazia live com a Ayan, com o Alexandre Frota, o Nereu Crispim, Ângelo Coronel, inclusive, presidente da CPM das fake news. E ela, que de bolsonarista não tem nada, tá tentando dar um aviso aí pra turma dela, falando, ó, vocês partirem pra cima da Michelle desse jeito, falar que ela é radical, é isso, aquilo, outro, né? Mostra que essa elite progressista está descolada da realidade. Vocês não entendem como a população pensa. Isso, eu grifei ali o final, ó, é um golaço para o bolsonarismo. Vai se virar contra vocês. Ela basicamente tá colocando o joelho no chão e pedindo, pelo amor de Deus, parem de bater na Michelle. Isso vai acabar atrapalhando o Lula. Vai acabar atrapalhando o Lula. Eu não consigo entender como alguém aposta na vitória do Molusco. A Patrícia fala, ó, a perseguição que a imprensa tem feito à primeira-dama, Michelle, mostra o tamanho do descolamento da realidade que a esquerda tem com o povo. Continuem, continuem. E aí, vejam só, essa notícia aqui, eu peço que vocês realmente, assim, compartilhem e, caso venha alguém falar que é mentira, peçam para que provem. A imprensa que adora bater em Bolsonaro, que Bolsonaro é um misógino, que não gosta de mulher, isso, aquilo, outro. Você vê que Bolsonaro foi o primeiro presidente da República a quebrar o protocolo. Na posse já, né? Michelle falou, isso foi beijo, foi abraço pra tudo que era lado. Sempre numa posição de destaque. Sempre dando uma posição de destaque para as mulheres. Já o Lula, o grande democrata, acabou de casar, ainda com a socióloga, uma intelectual, uma cientista, ciência. Janja é orientada a não falar com a imprensa durante a campanha. O PT está censurando a mulher do Lula. O Lula censura mulheres. O Lula não quer que mulheres falem. A própria mulher dele não pode falar, Lula. É isso que está acontecendo? Se for mentira, que a Janja comece a dar entrevistas. Prove que o Igor Gadelha está errado. Prove. Aí eu quero ver agora o que a esquerda vai falar, que defende tantas mulheres, vai ficar do lado do Lula. Tem que provar. Não adianta ficar só no gogô. A Janja tem que falar. E aí diz, ó, a Janja foi orientada a não conceder entrevista à imprensa durante a campanha. O temor de assessores do petista é de que qualquer declaração de Janja, como ela é conhecida, possa ser usada pelos adversários como alguma coisa para atacar o Lula. A preocupação da ala mais pragmática do PT é principalmente em relação a possíveis falas mais progressistas das Janja, como temas, por exemplo, meu corpo, minhas regras. Enquanto a Michelle tá aí, louvando, né, orando, falando de Deus, o PT, a Janja vai falar, vamos censurar ela. Então acha aí que se o PT quer falar que o Igor Gadelha está promovendo fake news, que fale. Agora fale e prove. Coloca a gente para falar. E vamos fazer perguntas. Deixa o jornalista perguntar para ele, inclusive, sobre esse tema. Quem diria? O PT tentando calar vozes femininas. É o grande Partido Democrata. Aí veja só. Aplaudido na Febraban, Bolsonaro diz que Lula roubou a nação. Foi aplaudido a falar isso. Vocês têm que olhar na minha cara, olhar as minhas ações e me julgar por aí. Assinar cartinha? Não vai assinar cartinha, até porque é política. A carta tem um objetivo sério de voltar o país nas mãos daqueles que fizeram malfeitos conosco. Alguém recontrataria um empregado que roubou sua empresa no passado? Por que querer recontratar um cara que roubou a nação por 14 anos? Com a história de achar que, inclusive em tudo quanto é setor, pra tudo tinha propina, pra tudo. Vamos recontratar esse cara pra quê? Ele vai sentir que fez a coisa certa, vai fazer agora o dobro, disse Bolsonaro. E aí quem disse? É a Veja. Depois dessa fala, o presidente encerrou o discurso e foi aplaudido pelos banqueiros. Tem conversa mole não. Não tem. É isso aqui. É um cara com convicção. Ele é isso. Você quer
você compra. Você não quer, escolhe outro. Não tem por que ficar agradando todo mundo, não. É isso aqui. É o político mais autêntico do Brasil. Aí, veja só. Bolsonaro falou da cartinha. Assinar cartinha? Olha quem assinou a carta. Já tinham avisado que isso ia acontecer. Lula e Janja. Lula não só assinou a carta, que a turma dele vinha trabalhando para a carta acontecer, a carta da USP, né? Que estava aí trabalhando junto com o grupo Prerrogativas, o grupo dos advogados do Lula, como também o Lula participará de leitura de manifesto. Não só assinou, como vai estar lá. É o evento do Lula para soltar a carta do Lula. E ainda vai estar junto com a Haddad. E outros grandes nomes da esquerda, como a Marilena Chaui, Hermínia Maricato, aquele padre Júlio Lancelotti também, que é ligado aí, até amigo do Boulos, também vai estar lá. É um evento da esquerda, é um evento do Lula livre. Quem que cai nessa conversa mais da carta, né? E isso aqui eu mandei lá no Telegram e poderia ter entrado no vídeo ontem. Quando o José Gomes assume a Fiesp, ele começa a fazer várias trocas nos conselhos. Não só o Gabriel Galípolo, que foi um dos grandes nomes do vídeo ontem que a gente comentou, como o Luciano Huck. O Luciano Huck também faz parte do conselho da Fiesp, da turma do Josué Gomes. Aí agora você entende porque o Luciano Huck estava lá no programa dele pedindo para assinar a carta. Tá todo mundo no mesmo balaio. É todo mundo amigo. Isso daqui é interessante para mostrar a democracia que essa gente defende. Empresários vão defender a posse de Lula, diz Neca Setúbal, acionista do Banco Itaú. A família Setúbal é basicamente os donos do Itaú. Neca Setúbal também afirma que a mobilização empresarial terá que ser permanente para conter o avanço da extrema-direita no Brasil. Abre aspas, eu tenho certeza que as entidades e as organizações da sociedade civil acordaram e viram que, independentemente do resultado da eleição, essa extrema-direita vai continuar muito ativa e que, portanto, vamos ter um trabalho muito grande se o Bolsonaro não for reeleito no processo de reconstrução do país. Aí a Tsuki pergunta o seguinte, peraí, seria mais uma prova de que, caso Bolsonaro não se reeleja, a perseguição a todos que eles considerem extrema-direita vai continuar? Porque ela fala, vai ter que lidar com a extrema-direita. E a extrema-direita não vai desaparecer, então vai ter que dar um jeito. Vai dar um jeito em você, vamos fazer o que com você? Essa é a turma democrata, viu? Imagine, isso aqui que é democracia para eles. E aí vejam só, mais um dado da realidade que eu acho que as pessoas sentem na pele ao longo do dia e que a imprensa acaba por não contar, não colocar para frente. O IPEA fez aí um levantamento, né, um estudo sério, um grupo de estudo, o IPEA aí é uma entidade que mostra que a extrema pobreza cairá no Brasil enquanto subirá no mundo. No Brasil está caindo, no mundo está aumentando. E aí coloca famílias com menos de $1,90 por dia, né, para sobreviver. No mundo, uma alta de 15%. No Brasil, uma redução de 22% desde que Bolsonaro assumiu em 2019. Tinha 5,1 milhão de famílias, caiu para 4 milhões de famílias. 1 milhão de famílias a menos. Obrigado, Bolsonaro. Imagine se esse tipo de informação chegasse para todo mundo. Recorde. Brasil exporta quase 200 bilhões em 7 meses. Não é um ano, são 7 meses. Por isso tá aí, né, batendo superávit. E falando em se informar, e a gente fecha esse bloco, falar de Bolsonaro no Flow, mercado errou projeções por falta de conhecimento, diz Carlos da Costa. Enviado do Ministério da Economia a Washington, afirma ao Radar Econômico que investidores estrangeiros não têm informações sobre reformas no Brasil. Isso aqui é culpa da imprensa. Imagine se... Pessoal, economia, ela tem, né, todo o cenário, a estrutura econômica, as leis, regulamentações, né, toda a situação, logística, infraestrutura, o que está disponível, o que não está, dinheiro. Mas a economia também, ela tem um fator
que é meio mais complicado de você mensurar, que é o fator, às vezes, psicológico. O simples fato da pessoa começar a receber um boom de notícias, ó, aqui vai dar certo, aqui tá bom, olha essa mudança, olha isso, olha aquilo outro, o cara começa a ficar empolgado, fala, vou botar dinheiro aqui vai dar certo. Essa terra aqui é fértil. Mas não. O que é que vendem pro Brasil no exterior? O Brasil não toma conta de nada, o Brasil tá colocando fogo na Amazônia, Bolsonaro é um maluco, Bolsonaro vai dar um golpe, a economia, é que isso, é aquilo. É só notícia apocalíptica. Qual foi o resultado? A gente viu ao longo desse ano. Começaram na previsão do PIB 0, 0,3, revisaram para 0,8, revisaram para 1,2, 1,5, já estão falando agora de PIB de 2,5. Revisão atrás de revisão. Revisão atrás de revisão. Todas as revisões para cima. Por quê? É raro. É raro. Porque se informam só pela imprensa. Às vezes cansa, né? Mas vamos continuar. Vamos falar dele. Do homem. Mitair Mitessias Mitonaro. Tava de volta. Ontem ele tava de volta com tudo, hein? Agora de manhã, logo antes de começar o vídeo, fui lá no Flow. Já tava com quase 6 milhões e 100 mil. Tava com 6 milhões e 98 mil quando eu bati o print, né? Mas não ficava tão bom de ver a quantidade de pessoas que visualizaram. Ontem até bati um papo com a Antônia Fontinelli. Ela já tinha me chamado desde semana passada e já tinha marcado. A gente fez meio que no rapidinho ali, começou 1 hora durante a live de Bolsonaro. E eu lembro que eu falei no programa dela, eu falei, ó, Antônia, eu diria aí um número, assim, sendo humilde, até amanhã, nas primeiras 24 horas, o Bolsonaro baterá 7 milhões de visualizações. Falei isso enquanto estava rolando a live. E eu falei isso com base em quê? Porque eu falei que o Bolsonaro teria, no mínimo hoje, ao longo do dia, só nesse vídeo, 7 milhões de visualizações. Por causa disso daqui. Bolsonaro bate recorde de Lula em acessos simultâneos. Bonorinho chegou a alcançar um pico de 574 mil pessoas ao vivo. Faltaram 10 mil pessoas para Bolsonaro ter exatamente o dobro do Lula. O dobro. O Lula, que foi um recorde, faltou 10 mil pessoas para Bolsonaro ter o dobro do Lula. O Lula colocou 292 mil. O dobro seria 584 mil. Bolsonaro teve 574 mil pessoas o assistindo. No final da 5ª hora, ainda tinham mais de 420 mil pessoas acompanhando o Bolsonaro. Fala dele. Passou a régua que ele está flutuando, esse homem. E ninguém segura. Disparou. O capitão disparou, né? Aí eu falei... Por isso que eu falei dos 7 milhões. O Lula conseguiu, no primeiro dia, a live do Lula, alcançou, se não me engano, entre 6 a 8 milhões. Pô, se o Bolsonaro tinha o dobro de pessoas o vendo, é óbvio que ia bater 7 milhões. Não sou nenhum adivinho, não sou nenhum expert, eu só olhei o passado. Pô, com o Lula bateu isso, com o Bolsonaro vai bater também. Essa entrevista de Bolsonaro é uma entrevista para passar de 10 milhões de visualizações. E a gente vai falar mais dela. Vamos falar mais dela. Também que fazer um comparativo, né? Com a Anitta. Tava ontem num podcast. Até play no áudio do Lula, ela deu. Todo o apoio da imprensa divulgando a Anitta. 92 mil pessoas. Ai. Porque a Anitta, né? Tem, nossa, o Instagram gigante. Twitter gigante. Mas o que de Bolsonaro? No Twitter, nossa, 14 milhões de pessoas, né? Na hora do vamos ver, né? Na hora do vamos ver, tá lá. Fala do homem. Vamos continuar. Aí você vê. Só pra vocês sentirem um drama. Folha de São Paulo divulgando, ó. Anitta toca áudio de Lula em podcast ao vivo. E comenta a beleza da sua periquita. Olha o tipo de notícia que sai na imprensa, assim... Aquela típica notícia de quinta, né? Vou levar pra sexta-feira a comentar sobre isso lá com os meninos. Ó, vamos falar aqui dessa notícia da Anitta. Falando da perseguida. Aí o Globo, no dia de ontem, logo de manhã, já veio com essa. Imagina agora a narrativa. Seguidores de Bolsonaro têm 15% mais chances de serem robôs do que os de Lula, viu? Tá bom, tinha 574 mil robôs. Um monte de robô. Robô que anda de moto, robô que anda de jet ski, que anda de barco, robô que
toma as ruas de verde e amarelo, robôs que votam, né? 58 milhões de votos. Vamos ficar com essa narrativa de robô de novo? Vamos perder. Vamos perder, vai ficar chorando. E aí, tomei o robô de vocês. Tomei o robô. E aí, vejam só. Eu não quero comentar especificamente das falas de Bolsonaro, porque assim, a quantidade de informação que Bolsonaro trouxe é algo fora do comum. Foram 5h30. E eu vou falar algumas coisas. Mas primeiro eu quero destacar algumas coisinhas. Eu acho que tem algumas postagens. Tem várias. Eu fiz questão de trazer algumas para tentar mostrar para vocês um pouco da repercussão do que a gente pode esperar dessa live de Bolsonaro. Eu recomendo que todo mundo assista. Até quem assiste. Você vai gostar, eu te garanto. Aí você vê que o Nando Moura, representante da terceira via. Essa entrevista do Flow é a coisa mais covarde, patética e subalterna que eu já vi na minha vida. Igor não merece estar na posição que está. Decepção absoluta. Vamos esquecer esse final, mas ele diz, covarde, patética e subalterna. Por que subalterna? Segundo Nando Moura, o Igor tava, só lambendo as botas. Não, gente. Não tinha nada que Bolsonaro comentasse que o Igor conseguisse rebater. Não tinha nada. O que tava acontecendo é que Bolsonaro falava, o Igor falou, se for assim do que você tá falando, eu concordo. Não dá. Foi aula. Nando Moura pagou R$5 no superchat. Ainda tá pobre, né? O mestre do capitalismo só tem R$5. Nando Moura, que vergonha. Bolsonaro é um bandido que fez tudo aquilo que o PT queria para o PT não voltar. Quem apoia é cúmplice, não vítima. Gado não é conservador. Sentiu e muito. Aí você consegue sentir o drama, né? Do impacto da entrevista de Bolsonaro. Aí vem a esquerda pra valer. Leandro Demore. Desisto. É um festival de platitudes, mentiras, enrolação. Que esse cara seja varrido da nossa vida pública e que a gente nunca mais precise gastar tempo de vida vendo essa... Xingando o Bolsonaro aí, né? Falar. Aí vem o André Guedes. É entrevista no Flow ou é live de quinta? Eu tô em dúvida. Tá perdido, desorientado. Aí vem o Felipe Neto, né? Felipe Neto, inclusive, deveria jogar o Grafogame, né? Conta pra mim, ler um pouquinho e aprender a fazer matemática. Porque ele fala, live do Bolsonaro do Flow contou com 80% do público feito por bolsonaristas. Enquete do próprio Flow. Isso pra ele é uma notícia péssima, porque a ideia de ir no podcast é expandir o discurso para fora da bolha de fanáticos e parecer um candidato bacana. Não conseguiu. Bom, na verdade a pesquisa foi 74%, não foi 80%. Vamos botar 20%. Eu vou botar 20% e vou arredondar para cima a participação, né, de pessoas ao vivo. Vamos botar 600 mil pessoas ao vivo. 20% de 600 mil são 120 mil pessoas. Ainda que seja 20% de fora da bolha, foram 120 mil pessoas ao vivo. Basicamente metade de todo o público do Lula. E o Lula eu acho que foi 100% lulista. Aí eu acho que não teve realmente fora da bolha. Até porque o Podpah é um podcast muito mais ligado à esquerda. E assuntos ligados a futebol. Assim, o Felipe Neto não é muito bom de matemática, né? Eu acho que ele precisa aí dar uma revisada aí nos números dele. Acho que 20% de 600 mil é muita gente. Fora as pessoas que vão ver depois, fora recortes. Mas beleza. Aí mais gente aqui menos conhecidos, né? Perfis aleatórios da turma da esquerda. Olha a percepção da esquerda. O Flow e o Igor estão fazendo um desserviço absurdo para o país. Um show de mentiras, falas criminosas sem qualquer contraponto. As falas do vagabundo da República, em especial sobre a pandemia, são surreais. O Igor não conseguia rebater, gente. Bolsonaro era metralhador de verdades. Foi com o 832 na mão e, sei lá, velho, a verdade na outra. E era só paulada. Aí Ivan Oliveira, Igor 3K, criticou tanto o Podpah por transformar a entrevista do Lula num palanque eleitoral, e ele tá fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro. Ele simplesmente aceita tudo que o presidente tá falando. Não questiona, que toda hora ele questionava alguma coisa e o Bolsonaro rebatia. E rebatia. A esquerda tava perdida, não sabia o que fazer. Não sabia. Olha esse aqui foi o melhor. Não é possível que vamos perder a eleição
por causa de uma porcaria de podcast. Alguém deveria tirar isso do ar. É o retrato do PT, é censurar. Censurar porque prejudica a esquerda. Aí, eu vi esse comentário aqui e depois o pessoal pegou uma coletânea de comentários de eleitores que estavam lá comentando, eu mostro pra vocês. Mas antes disso, o Caio falou o seguinte, ó. A entrevista no Flow de Bolsonaro ela é importante. Acorda muita gente que não tá ligando pra política. Eu, por exemplo, não acreditava no presidente, acreditava na mídia. E achava que ele era um cara despreparado, né? Cabeça curta. Até um dia, a Sara postar um tweet criticando ele sobre a entrevista que ele havia participado. Aconteceu que, após ela postar esse tweet, ela foi atacada instantaneamente várias vezes e eu, que trabalhava com redes sociais, decidi monitorar o tweet para provar o uso de bots. Só que acabou que depois de horas analisando, o Caio não encontrou nada, não encontrou nenhum bot, encontrou um monte do Zap, né? Com raiva, porque eles estavam mentindo. Aí ele diz, ó, essa contradição entre o que acreditávamos ser verdade e a realidade nos fez acordar. Senti uma culpa gigante, entendendo toda a maldade e injustiça que fizeram com ele e com o povo para conseguir enganar a todos. Desse dia em diante, comecei a me preocupar com o país. Se não fosse isso, estaria até hoje sem dizentão. Fosse lá, tia do Zap enchendo o saco do Caio. E aí você vê. Olha esse comentário. Surpreso pela humanidade e sinceridade que Bolsonaro transmite. Ganhou meu voto. Entrevista top. Ganhou meu voto. Tem mais. Estava com algumas dúvidas sobre Bolsonaro, Valdaçaí, etc. Mas hoje saio daqui convicto que esse cara é a melhor opção pro Brasil disparado. É 22. Cara, essa foi a melhor entrevista que já vi na vida. Eu não era... Esse cara aqui acho que até tava fez na brincadeira. Nem vou ler esse daqui que tá assim... Parecendo que foi alguém da direita que tá falando de brincadeira. Eu nunca fui a favor do Bolsonaro. Na outra eleição eu votei em Haddad. Até pouco tempo atrás fazia campanha pra Lula, apoiava umas coisas, né, etc. Estado grande. Entrei aqui só pra ver qual era desse cara, mas tô boca aberto. Jamais tinha visto ele por outra ótica. Agora estou aqui pensando no quanto fui enganado o tempo inteiro. Em outubro, vou dar uma chance a ele. Meu voto é em Bolsonaro. Aí o cara fala, esse John achei interessante. Eu não apoio o Bolsonaro, mas assisto o Flow de vez em quando. Fui surpreendido dessa vez. Enquanto outros políticos agem como atores, com discursos totalmente programados, ensaiados, Bolsonaro sustentou mais de 5 horas de conversa sendo ele mesmo. E incrivelmente me ganhou justamente por algo que todos criticam nele. O carisma. Acho que esse episódio aqui vai ser fundamental na eleição. O outro podcast grande está mais fechado com Lula, nada contra eles. Mas aquela entrevista ficou muito decorada, parecendo coisa de político profissional. Essa daqui humilhou aquela. É Bolsonaro, bicho. E não tem o que fazer. Eu havia muitas coisas contra Bolsonaro e ficava em dúvida em quem votar. Mas depois de assistir essa live, todas as minhas dúvidas foram tiradas. Meu voto é no Bolsonaro. Então, assim, eu acho que é o cara, né? É o capitão do povo. O homem disparou. É Bolsonaro. Ele começa o papo já mandando um salve pro Carlos. Falando, cara, marqueteiro é o Carlos. Eu até tô com medo, viu? Carlos, espero, pelo amor de Deus, né? Que você não aceite o pedido do Lula. Porque depois de ontem, o Bolsonaro falou que o marqueteiro é o Carlos, né? O Lula já deve ter ligado pro Carlos. Falou, olha, pega aqui o telefone, vamos contratar o Carlos Bolsonaro pra ser o marqueteiro do Lula. Não vai funcionar. Não vai. Bolsonaro tá sendo humilde, né? A gente sabe que o charme, grande parte do charme, vem do veinho, né? Não adianta. Tem o marqueteiro lá, Carlão, mas se não for o veinho do lado dele, também não vai. Tem que ser a dupla, junta e combinada. Aí Bolsonaro falou sobre isso, falou sobre pandemia. Nossa, teve uma parte que eu achei sensacional, que foi o seguinte. Deixa eu ler esse comentário aqui, ó. Ontem eu vi esse comentário do Maurício Muniz, um cara de direita, é um eleitor de Bolsonaro. Eu cheguei a compartilhar e vi que muita gente não entendeu. Teve gente que tava batendo no Maurício Muniz, falando assim, sentiu, chora mais, lulista. E ele, na verdade, tá criticando o Igor. Não só o Igor, mas as pessoas que meio que são como o Igor, que ele fala o seguinte, ó, nunca assistiu o Flow com esse entrevistador limitado, não assiste nunca mais. Vocês que assistiram, vai me dizer assim que, cara, tudo que o Igor te perguntava... Por mais que você não lembrasse de tudo, de toda a história, não vai me dizer que tu fala assim, bicho, o Igor tá mentindo de novo, vai, que esse cara não sabe de nada. Assim, coisa que era tão óbvia, nem que o desemprego estava caindo, o Igor sabia. É assim, é inacreditável. Quando eu digo pra você, eu falo, gente, vocês que estão aqui, que estão em outros canais, vocês são a exceção
da exceção do Brasil. A maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas não se informa assim, de forma regular sobre política. Alguns de vocês é diariamente. Diariamente. Você fala assim, eu tenho certeza que você sabia pelo menos 90% de todas as perguntas que o Igor tinha para fazer. Dificilmente você aceita, né? Tem a desenvoltura que Bolsonaro tem. Aquilo ali é algo fora do comum. Mas 90% você sabia. E aí, voltando ao que eu ia falar lá atrás, na hora que Bolsonaro, por exemplo, começa a falar de pandemia, começa a falar da CPI, o Igor lá perdido. O Igor não sabia nem da época do Carlos Gabas. Eu tenho certeza que vocês não só sabem quem é o Carlos Gabas, como eu acho que vocês guardam, assim, em certa parte, até um orgulho, né, daquela época de mandar e-mail, apertar o juízo. Pô, lembra quando encontrou o e-mail da secretaria da CPI que mandou e-mail, saiu matéria na Veja, depois os bolsonaristas estão mandando aqui o e-mail oficial, travou a CPI e o Omar teve que pautar o requerimento. Vocês não apenas sabem da história, como vocês foram agentes de uma situação, sabe, real, que poderia levar a uma investigação de uma coisa séria. O Igor tava, eu não sei. É isso mesmo. Pô, se for isso aí, eu concordo, viu? Perdido. Totalmente perdido. Tanto que lá pro meio, pro fim, já tinha umas 3 horas, Bolsonaro agradeceu, assim, abertamente, né? Obrigado, tia do Zap. É elas, quando ele começa a falar de disparo de mensagem, é a tia do Zap, é o que eu tenho, é a tia do Zap. Teve até gente que falou, pô, e o tio, velho? O tio do Zap também tem o tio, pô, o tio do churrasco aí também tá no coração de todo mundo. É que a tia do Zap é a tia do Zap, né? Não adianta, bicho. Não dá. Pra mim, essa entrevista, ela já teve um impacto e vai ter um impacto na eleição. Eu espero aí, a turma da campanha, turma que tá com o Bolsonaro, foque mais nesse tipo de papo. Quem é de direita vai votar em Bolsonaro. Bolsonaro não precisa mais começar... Já fala no Jovem Pan direto, já fala com o canal direita. É isso aí mesmo. É eleição, é falar com fora da bolha, é trazer cada vez mais votos. Gente, assim como se diz, pô, a volta do PT é uma guinada do país pra esquerda, mais 4 anos de Bolsonaro, são mais 4 anos que mais pessoas vão se informar, vão entender mais do que se passa no Brasil. O próprio governo vai fazer inúmeras reformas, inúmeras mudanças. Serão mais e mais pessoas. Essa extrema-direita, que a turma do Itaú está preocupada, vai continuar aumentando. E são pessoas convictas que sabem o que estão defendendo. O Brasil vai dar certo. E eu acho que eu não estou falando isso aqui como torcedor, né? Eu mostro porque eu penso algumas coisas. E na minha cabeça, pelo menos, faz sentido. Enfim, hoje estou falando muito, né? E lendo muito pouco, mas vamos continuar. Fala de eleição. Eu tenho quase 40 minutos. Equipe de Lula ameniza vermelho e inclui azul e amarelo em peças de campanha. Favorito. Vê-se no primeiro turno como as coisas. Tendo que mudar a cor histórica do PT. Tentando, cara, vamos tentar fazer uma coisa. Não vai. Não tá colando. Você vê que o próprio Igor até pergunta o que é que taxa do Alckmin, né? Lá, Bolsonaro. Bolsonaro fez piada com o Alckmin. Não dá. Você fez tanta piada ontem, ele fez piada a do Pix. Minha mulher todo dia me pede 2.000. Eu não vou contar isso, não. Não vou contar não, porque eu acho que tem muitos de vocês que não assistiram. Vejam. Eu não quis colocar aqui, eu tava até conversando com uma amiga, ela falou, você vai falar de alguma fala de Bolsonaro? Eu falei, até o momento não, porque se você falar, eu não vou assistir. Porque eu ainda não vi entrevista de Bolsonaro, então não quero spoiler. Eu falei, não vou falar não, vou falar assim num contexto mais geral do que eu achei na entrevista. Mas continuando, você vê a imprensa. Se o Lula fosse tão favorito assim, precisava a Veja falar de quem é a paternidade do Pix que Bolsonaro reivindica pra si. Não é dele não. É do Temer. É do Temer. Foi lançado no governo Temer, né? Desde, 2016 já tinha Pix no Brasil. Valor temporário de R$600 do Auxílio Brasil já começa defasado pela inflação. É o que mostra um levantamento feito pelo Núcleo de Dados da Globo News. Se aprova o auxílio de 600... primeiro assim. Primeiro eles falam... Aqui, vamos fazer 1, 2, 3. Primeiro eles falam que o brasileiro está passando fome.
Aí o governo cria uma medida, né? Vamos aumentar aqui então o auxílio para 600 para o brasileiro não passar fome. Após o governo tentar resolver o problema da fome, a imprensa fala o quê? Ó, a PEC é eleitoreira, hein? Uma movimentação eleitoreira. Aí beleza, é aprovado. Aí quando o dinheiro começa a cair, não é o suficiente. Ué, mas você acabou de reclamar? Vocês acabaram de reclamar que é eleitoreira, agora estão ainda reclamando da quantia? É pra ser mais? Não tem o que falar, é um absurdo. Isso daqui até me surpreendeu, viu? Muito. O Globo. Tive até que olhar, fui no site, realmente, ó, essa não é fake news do Ramagem. Eu fiquei com medo. Plano de governo de Bolsonaro deve priorizar liberdade e a vida contra meu corpo, minhas regras, e também ser pró direito que o cidadão tem de se defender. Eu falei, rapaz, ainda colocou a foto de Bolsonaro, ó, sorrindo, bonito. Falei, menino, o Ramagem até diz, ó, basta a verdade como melhor propaganda. Nunca foi tão fácil escolher. E aí, se você não quiser Bolsonaro, as opções são realmente o inverso. Não tem terceira via. Olha a Simone Tebet. Ela promete revogaço de leis que facilitam a posse. Vai revogar o que Bolsonaro fez. O Lula também. São iguais. O Ciro Gomes idem. Então... cansa. E aí, veja só. É o que eu falei lá no primeiro tema. Os candidatos da esquerda, eles... não só os da esquerda, até os da direita também, né? Por isso que Bolsonaro tá atrás de ter palanques, ter um grupo político, sabe? Que tragam e agreguem votos. O Haddad, indo mal, ele também prejudica o Lula. Imagina a quantidade aí de isentão, de liberalzinho que... ai, como é que o Haddad falou isso? Você vê que a Veja tentou entrar para dar uma passadinha de pano, né? Que vem a gafe de Haddad que não encontra couro na realidade. Gafe não, fake news. Veja quanto você está pagando hoje pela telefonia celular, de telefonia fixa. Compare com o passado, disse o ex-prefeito. A Elisa diz, gente, gafe, que fofinho. Se fosse o Tarcísio mentindo, descaradamente como fez Haddad, a manchete seria: candidato bolsonarista ao governo de São Paulo espalha fake news ao vivo em debate. Exatamente isso da Elisa. Elisa, eu acho que a Elisa quer ser contratada para escrever na Veja. Já aprendeu a ser jornalista. Aí veja só, o Amazônia Azul trouxe aqui uma matéria do UOL, 2018. Só colocou a imagem e a manchete. Há 20 anos, um telefone chegava a custar $5.000. Dólares. Veja como tudo mudou. E diz, ó, é sério que alguém criticou a privatização das telecos, dizendo que hoje é mais caro? Não, vocês estão brincando. Ninguém falaria uma coisa dessas. Mas falaram, Amazônia. Falaram. Foi o Haddad. E ele trouxe essa imagem aqui, sensacional. 1998. Privatizar a Telebrás é calar o Brasil. Fórum Nacional em Defesa das Comunicações. Turma dos sindicatos. 2012, não 2012, 10 anos atrás. Brasil bate marca de 250 milhões de linhas de celulares ativas. Mas a turma da esquerda, a turma dos sindicatos, era contra. Era contra, assim como o Lula, né? É contra inúmeras coisas. Foram contra o marco do saneamento, que o próprio Estadão vem se referindo como uma reforma silenciosa similar à reforma das telecoms. Agora faz total sentido o PT ser contra isso. Essa notícia eu achei extremamente interessante. Só por uma razão. Haddad promete reviver programa apelidado de Bolsa Crack. Em debate entre candidatos ao governo de São Paulo, o petista falou em retomar projeto que oferecia moradia e pagamentos aos dependentes. E a matéria diz que foi um caos que não funcionou de jeito nenhum. Eu achei isso interessante porque anteontem, ou foi 3 dias atrás, eu trouxe essa notícia aqui do Reinaldo Azevedo, que a Rosa ela tinha compartilhado lá no Twitter, eu tinha visto, que era o seguinte, ó. Fernando Haddad e o Bolsa Crack, de braços abertos para o vício e o tráfico agora estão estatizados.
Falei, rapaz, essa é a notícia agora na Veja. Eu falei, esse Haddad aí, não tem jeito. O Haddad realmente é o candidato do Lula. Realmente tá no lugar certo, candidato do Lula. E aí, veja só, esquerda, deputados do PT, canal Compre Rural, grupo de mídia aí focado no agronegócio, comentou o seguinte: deputados do PT querem taxar exportação do agro. O novo projeto, assinado por mais de 20 petistas, é a moda argentina. Agora eles propõem imposto que pode quebrar o agro em 2 safras. Entenda. Anunciado pela Câmara dos Deputados, o projeto exige imposto de exportação sobre grãos e carnes, com a justificativa de que as exportações ameaçam o abastecimento interno. Isso foi a mesma coisa que foi proposto lá na Argentina. O projeto de lei 1536/2022 determina a cobrança de imposto de exportação sobre um conjunto de alimentos estratégicos para a dieta básica dos brasileiros quando houver algum risco ao abastecimento interno. A turma da esquerda é o tempo todo tentando aumentar os impostos. Ah, Lula. E vamos falar mais da turma da esquerda. Vai dar tempo. Colômbia. Tem tudo a ver com esse finalzinho aqui. Esperança para a Colômbia que o governo de Petro seja apenas ruim. Não seja horrível. Se for só ruim, tá bom. Que as perspectivas é que será caótico. Texto da Veja. Saiu ontem. Eu vi porque o Axel compartilhou e falou, boa matéria da Veja. Eu falei, não, vou dar uma lida então. Mas o novo presidente tem um brilho dos fanáticos nos olhos e pode querer cumprir de fato as promessas malucas comandando um desastre. E é o que a matéria diz. Infelizmente, para os colombianos, a segunda opção parece mais provável. E o novo presidente está com a faca e a arepa na mão. Conseguiu um acordo que lhe dá maioria no Congresso e liberdade para emplacar reformas esquerdistas que cometeu. Imagine um presidente brasileiro que prometesse diálogo com o primeiro comando da capital. Podia ser outro grupo. Imagine. Pois bem, foi o equivalente a isso que Petro fez ao propor conversações com o clã do Golfo, o maior cartel da Colômbia. Assim que ele tomou posse, o bando criminoso divulgou um comunicado decretando a cessação unilateral das atividades ofensivas como manifestação de boa vontade em relação ao governo que se inicia. Governo da esquerda, né? Foro de São Paulo, comunista, esse é dos nós, é do bom. Vamos parar os ataques. Como idealista, Petro quer nada menos que uma convenção internacional que aceite que, né, essa batalha aí contra os entorpecentes, né, as drogas, que fracassou. Fracassou, né, deixou 1 milhão de latino-americanos sem vida nos últimos 40 anos. Ou seja, o problema não é o crime, mas o combate ao crime. O combate ao crime que é o problema. O Petro também quer dialogar com o ELN, Exército de Libertação Nacional, que é um grupo guerrilheiro que era basicamente, ele fazia parte das Farc, e quando as Farc meio que tentou se desmobilizar, né, tentar sair do seu ramo de atividade para entrar mais na política, né, com um partido bonitinho, cheiroso, passou perfume, falou, não, a gente é raiz, a gente é raiz, é tipo, sei lá, PT e PSDB, né? O PSDB, não, vamos tomar aqui um banho, vamos tentar fazer que é diferente. PT, não, a gente aqui é PT, vermelho, estrelinha, não, esse cara vai tucano, laranja. Sobre estas, a situação está boa para a nova ministra do Trabalho, a sindicalista Glória Inês Ramírez, aparece com menções positivas nos famosos computadores de Raul Reis, que foi chefe das Farc, grande comandante das Farc. O Raul Reis, a gente comentou dele num vídeo, que eu vou mostrar daqui a pouco, quando a gente falar do Disseu, mas ele concedeu uma entrevista em 2003 para a Folha de São Paulo, falando que conheceu o Lula, em um foro de São Paulo, em São Salvador, também conheceu o Hugo Chávez naquele momento. Tinha como pessoas que conversavam bem no Brasil o M. Sader, o Frei Beto, gente do próprio PT. Só nada. E aí em 2008, mensagens vieram à tona desse notebook aí, confusão grande. Também existe um vídeo em que a nova ministra aparece dizendo: quiséramos nós que aqui estivesse as ideias do Chaves, do Evo Morales, Rafael Correa,
Bom, já dá pra ver que a nova esquerda é incrivelmente parecida com a velha. A diferença mais importante é que ideologia verde tomou o lugar da Revolução Comunista, ou bolivariana, né, que a de esquerda latino-americana pregou por durante décadas. É nesse ponto que as ideias de Petro entram no campo da irrealidade total. O novo presidente colombiano quer simplesmente acabar com a exploração do petróleo, substituindo os ingressos que gera pelo turismo. Detalhe, o petróleo responde por 40% das exportações colombiaas. Vamos acabar. A ideia de cortar de um dia para o outro a exploração e exportação do petróleo, rapaz, destruiria aí, né? Seria o fim de 20 departamentos do país. Resumiu o ex-ministro da Fazenda, Juan Carlos Echeverri. E que tal fazer isso no momento onde o mundo enfrenta uma crise de abastecimento e os exportadores de combustíveis estão numa posição de vantagem, como raras vezes assim isso aconteceu? De onde viriam os turistas para preencher essa lacuna? Petro deve ter um ótimo plano a respeito. Sua visão sobre o assunto se reflete em sua escolha para o Ministério de Minas e Energia. Olha só, Ministério de Minas e Energia. Energia, que é um problema que o mundo vem lidando, principalmente lá na Europa. Quem você vai colocar no ministério desse? No Brasil, o Bolsonaro colocou ali agora, né, o Saxida. Tá vendo aí? Petrobras baixando o preço, etc. Não falta, né, combustível, não falta energia elétrica. Ministério das Minas e Energias. O Gustavo Petro, amigo do Lula, designou uma filósofa e ativista, Irene Vélez. Ela terá a tarefa de liderar a transição rumo a uma economia não extrativista. Beleza, até aí beleza. Só que olha só. Entre outras áreas de interesse, a ministra do Petro, a Vélez, ela é focada no ismo ambiental e na discriminação étnico-racial em diferentes geografias extrativistas. É assim, das ideias. Tá? Vai dar errado. Vai dar errado. É claro que além de destruir a indústria do petróleo, Petro também quer descarbonizar a agricultura. E eu já vi essa história no Sri Lanka, já vi essa história na Holanda, já vi essa história no Canadá, tá se falando também nos Estados Unidos, né? O que não deixa de ser uma boa oportunidade para os cafeicultores brasileiros, que nunca conseguiram uma imagem tão boa quanto a colombiana para o produto nacional, né? Vamos tirar vantagem, lá vai quebrar, a gente vai começar a vender. Se quisesse ter uma ideia de como detonar a própria economia, Petro só precisaria olhar para seus convidados esquerdistas chamados para a festa de ontem. Aí fala que tava lá a Dilma, tava a turma da Bolívia, tava o Fernandes da Argentina, tava o Boric. Literalmente tava o que existe de mais atrasado da esquerda latino-americana. E é esse cara que o Lula defendeu. E que as ideias são extremamente similares às que o Lula defende. E aí, olha só. A Mônica Bergamo, comentando sobre o Dirceu, já é bem interessante, mas a Mônica Bergamo fez questão de divulgar que o Dirceu analisará eleições no canal do Opera Mundi num programa apresentado por Breno Altman. Acho que a maioria de vocês que assiste de forma mais regular, falando no mínimo, eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar, o Breno Altman, e a gente comentou sobre ele nesse episódio, o 1011. A gente fala sobre o Reis, a gente fala sobre as Farc, a gente fala sobre as mensagens no notebook dos Reis, e eu só trouxe uma única matéria que eu acho que resume bem essa questão do Breno Altman: os blogs sujos de Lula e Dirceu. A gente falou bastante também disso daí, né? Os blogs, o dinheiro, na era da Dilma, etc. Mas enfim, além das mensagens entre José Dirceu e seu assessor de imprensa, o Estadão publicou também as mensagens entre José Dirceu e Breno Altman. O Altman é jornalista dos sites Brasil 247 e Opera Mundi. Ele se meteu nos pagamentos do PT a Ronan Maria Pinto. Ele se meteu igualmente nos pagamentos da Engevix ao Brasil 247 através de Alberto Youssef. Não vou nem continuar, né? Já deu para lembrar um pouquinho quem é o Breno Altman. Enfim, juntos e misturados há anos e anos e anos. Falando da esquerda, América Latina,
A Argentina não está longe de se tornar nova Venezuela. Entenda por quê. Uma matéria de 29 de agosto de 2019. Bolsonaro tenta influenciar a eleição no país vizinho ao atacar rival de Macri, mas pode levar relações com argentinos ao momento mais crítico dos últimos anos. É o tempo todo, é a paz internacional, é briga, etc. E ontem, o Infobay diz que a inflação na Argentina superou a da Venezuela em julho. Bolsonaro tinha razão, né? Bolsonaro tinha razão. Bolsonaro. Tava certo de novo, né? Parabéns, Bolsonaro. Eu queria que ele tivesse errado. Uma coisa aqui para comentar com vocês também. Eu falei recentemente em vídeo que algumas movimentações da esquerda vêm se tornando assim vêm acontecendo de forma repetitiva. Em todo país que a esquerda está tomando poder, vencendo eleições, chegando ao poder, chegando ao poder, umas coisas muito estranhas, inclusive assim, não, temos que investigar os governos anteriores, fazer isso, fazer aquilo outro, pessoas da direita acabam sendo presas. Ninguém foi preso, mas teve lá uma busca e pressão na casa do Trump. O Trump soltou até uma cartinha lá, toda coisa, reclamando que isso é... Cara, falando que é coisa de país em desenvolvimento. Eu falei, senti até um pouco ofendido, mas tudo bem. Aí o Leandro Ruschel, ele comenta sobre o caso trazendo duas postagens, essa e outra, que eu já mostro. A primeira ele fala o seguinte, ó. Líder republicano na Câmara promete ir para cima do Departamento de Justiça caso o partido volte a controlar a casa depois da busca e apreensão na residência do presidente Trump. A onda autoritária conduzida pela esquerda é um fenômeno global, apesar de mais avançado no Brasil. Não sei nem se mais avançado no Brasil, porque no Chile isso está acontecendo, na Colômbia também. Na Colômbia, até acabar com o cargo de PGR, foi comentado, né, pelo Petro em um determinado momento. Não, vamos acabar com a Procuradoria. É a esquerda democrática. Imagine se o Lula volta ao poder. E aí o Ron DeSantis, que é o governador da Califórnia, fala que é um absurdo que aconteceu. E o Leandro Ruschel fala o seguinte, ó, a batida em Mar-a-Lago, que é a região lá, né, da casa do Trump, é escalada na instrumentalização das agências federais contra oponentes políticos do regime, enquanto pessoas como o filho do Biden lá, né, são tratadas com luva de pelica. E aí ele puxa outro assunto, que é o seguinte, estão adicionando 87 mil agentes da Receita Federal para usar contra adversários? É por lugar de bananas. Aí tem que dar um ponto para explicar. Vou até entrar no próximo tema aqui, que aí para vocês entenderem. Senado dos Estados Unidos aprova gasto de mais de 2 trilhões de reais para mudanças climáticas. É um pacote de 349 bilhões de dólares. E o que é que isso tem a ver com a Receita? Nesse pacote, teve a questão climática, mas também foi feita uma mudança de imposto. Foi criado agora um imposto para grandes corporações. E é uma coisa que é um pouco mais complicada. Eu não sei explicar a matemática por trás. Eu sei dar um pequeno desenho para tentar entender o porquê de alguns números e porquê de algumas teses e falas, que é o seguinte. Em tese, esse novo imposto ele só será pago por bilionários. Para quem tem um faturamento acima de bilhão. Só que é uma coisa que parece até realmente meio óbvia, mas eu não sei quantificar. O pessoal, inclusive, colocou alguns números, as porcentagens, quanto cada parcela da população ia pagar, falando que mesmo a população mais pobre daquele país vai pagar esse imposto. Que é o seguinte, se você tem o bilionário e você aumenta o imposto que ele tem que pagar, será que ele não vai aumentar o preço do produto dele? Ele vende de, sei lá, 100 reais. Se ele colocou um imposto de 15%, vai aumentar, sei lá, para 110. Não vai aumentar para 115. 110, já é o suficiente, etc. Ele não vai repassar para o consumidor. Então, o consumidor que estava acostumado a comprar o produto de 100, ele agora vai ter que pagar 110. Por quê? Porque o bilionário foi taxado. E aí, os republicanos eles estavam comentando isso daí. Que essa movimentação iria cair no bolso do consumidor. Tá achando que o bilionário é bonzinho? Que tá tudo lindo, maravilhoso? E em paralelo a essa criação do imposto, e isso é uma coisa que realmente é a cara da esquerda, olha, por exemplo, lá a Colômbia também, que a gente acabou de falar, eles aprovaram uma expansão
da equipe da Receita Federal. Vão adicionar mais 87 mil funcionários. Aí você para e dá uma olhada. Pô, olha o que aconteceu a priori com o Trump, ex-presidente, tomou uma batida. Se realmente foi irregular, se realmente foi uma ação política, por que não iriam utilizar, quem sabe, a Receita de forma política? Apenas uma pergunta. E aí, quer ver um exemplo bom? O COAF. Lembra do COAF? Já pensou usar o COAF? Pensa no Brasil no COAF. Imagina você usar o COAF politicamente. Dizem que isso já aconteceu. Agora imagine você aumentar o número de pessoas, de auditores do COAF em 87 mil novos auditores. 87 mil novos funcionários na COAF. E aí você coloca, você dá a chave pro Sérgio Moro e fala: Sérgio Moro, é você agora que vai tomar conta do COAF. 87 mil pessoas. Você vai ficar preocupado? E é isso aí que está sendo discutido por lá de lá. Você acha que isso tem alguma possibilidade similar de vir algo similar para o Brasil? Vendo que esse mesmo tipo de política está tentando ser implementada na Colômbia, no Chile, Estados Unidos. Essa eleição, a meu ver, é extremamente fácil de decidir, né? O melhor dos candidatos. Todo mundo sabe qual é o meu, né? Enfim, eu fico por aqui. Ontem comentei no final do vídeo, comento aqui de novo. Quem não viu, fui lá na Rede TV, programa da Amanda. Acho que foi de boa. Acho que, quem sabe, até a Amanda gostou de mim. Não entramos em nenhum grande embate nem nada. E é isso. Prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Um obrigado mais uma vez a tia do Zap, né? Se Bolsonaro tá agradecendo, quem sou eu pra também não agradecer junto. Foi uma baita entrevista. Quem não assistiu, assista. Acho que vale muito a pena. Espero que o Bolsonaro consiga outras entrevistas para fora da bolha. Continue seguindo esse caminho e compartilhe esse vídeo. Volte amanhã. Se gosta do meu trabalho, poste na membro do canal. Botão de valeu. O peito tá na descrição. E nos vemos amanhã. Fui, meus amigos.